interna. A pele, nosso maior órgão, é uma tela viva que reflete não apenas nosso estado de saúde, mas também as agressões externas e internas que sofremos. Uma simples inflamação, que para muitos seria motivo de um tratamento caseiro rápido ou uma visita breve a uma unidade de saúde, pode, em circunstâncias específicas, ser o estopim de uma cadeia de eventos inesperados. O corpo possui mecanismos intrincados de defesa e reparo, mas também é suscetível a processos que escapam ao controle, que se manifestam de maneiras surpreendentes e, por vezes, assustadoras. A história que se desenrolará diante de nós é um testemunho contundente de como a percepção, a investigação e a persistência são cruciais quando se trata da saúde. E se o que parece ser apenas uma pequena imperfeição na superfície, esconder uma complexa batalha interna, um processo que se desenvolve silenciosamente, aguardando apenas um pequeno gatilho para se manifestar de forma avassaladora? Essa é a questão que paira no ar enquanto adentramos o universo de Isabel. Ela, como tantos de nós, confiou na sabedoria popular e na orientação inicial de um profissional de saúde para tratar o que parecia ser uma condição comum. Mas o que se seguiu provou que a realidade pode ser surpreendentemente mais complexa e desafiadora do que as aparências sugerem. Você já sentiu que algo no seu corpo não era normal, mas ninguém acreditou? O impacto de uma condição médica pode transcender o sofrimento físico, afetando profundamente a saúde mental, a autoestima e as relações interpessoais. A forma como a sociedade reage a certas doenças, especialmente aquelas que alteram a aparência física, pode ser cruel e discriminatória. No entanto, é precisamente nesses momentos de adversidade que a força interior e o apoio da comunidade podem emergir de maneiras extraordinárias. A jornada de Isabel é um exemplo vivo dessa dualidade, onde a vulnerabilidade se transforma em resiliência e a incerteza dá lugar à esperança. Onde você está assistindo nossos vídeos? Se essa história ressoa com você, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos desdobramentos. Continuando. A jornada de Isabel começou, como tantas outras histórias que desafiam o comum, com um evento aparentemente trivial. Uma pequena espinha, localizada no queixo, surgiu como um incômodo passageiro, algo que a maioria trataria com um toque de creme ou uma tentativa de alívio imediato. Em um momento de desatenção, impulsionada pela vontade de se livrar daquela irritação, Isabel tentou espremê-la, um gesto tão familiar para muitos. Contudo, o que emergiu daquela pequena lesão não foi o pus esperado, mas sim um líquido espesso, de um odor penetrante e desagradável, que prenunciava que algo estava fundamentalmente errado. O susto inicial a levou a procurar ajuda médica em um centro de saúde local. A consulta, porém, foi breve. O profissional, após um olhar rápido, diagnosticou uma foliculite comum e receitou um analgésico, dispensando-a com a promessa de que o problema se resolveria por si só. No entanto, o tempo provou o contrário. Os dias que se seguiram trouxeram consigo um agravamento alarmante. O rosto de Isabel começou a inchar de maneira notória, e a dor, antes suportável, tornou-se constante e lancinante. A pele, outrora normal, adquiria tons arroxeados, endurecia e pulsava de forma desconfortável. A situação exigiu um retorno ao hospital, desta vez com uma urgência maior. Os exames realizados naquele segundo encontro revelaram achados que deixaram até os profissionais de saúde mais experientes em um estado de perplexidade. Os resultados indicavam a presença de uma massa calcificada em crescimento sob a mandíbula, uma entidade que não parecia ter intenção de permanecer estática. Essa massa, para o espanto de todos, apresentava sinais de movimentação, um comportamento atípico para qualquer formação conhecida. A gravidade da situação
levou à internação de Isabel. A dor era implacável, deformando seu rosto e esticando a pele de forma dolorosa. A alimentação tornou-se uma tarefa árdua e o sono um luxo inatingível. As noites eram povoadas por uma sensação inquietante, como se algo rastejasse sob sua pele, um sentimento que alimentava seu desespero. Em um ato de coragem e busca por auxílio externo, Isabel decidiu compartilhar sua aflição em um vídeo postado em suas redes sociais. Sua mensagem era clara e pungente: "Isso não é normal. Me ajudem." A resposta foi avassaladora e imediata. Em poucas horas, o vídeo viralizou, atraindo milhares de comentários de pessoas de diversas áreas. Médicos, estudantes de medicina, pacientes que compartilhavam experiências semelhantes. Entre a torrente de reações, um comentário se destacou. Javier, um estudante de odontologia, alertou para a natureza peculiar da condição, sugerindo que poderia se tratar de uma calcificação viva e enfatizando a necessidade de exames de imagem mais detalhados, como uma ressonância magnética. Essa interação, nascida da solidariedade digital, foi um ponto de virada crucial. O hospital, diante da repercussão e da sugestão técnica, finalmente autorizou a realização dos exames. A tomografia computadorizada trouxe à tona imagens chocantes. Uma estrutura de cor branca intensa, com ramificações que se espalhavam como as raízes de uma árvore, era visível, infiltrando-se nos tecidos. A complexidade do achado demandou a intervenção de um especialista. O cirurgião maxilofacial, Dr. Luiz Ortega, foi convocado para avaliar o caso. Sua análise foi direta e preocupante. Isso não é uma espinha, é uma massa óssea que está crescendo. Pode ser um osteoma agressivo e está corroendo o osso da mandíbula. O diagnóstico lançou Isabel em um estado de choque. A ideia de que algo tão invasivo pudesse ter se desenvolvido a partir de uma simples espinha parecia surreal. O médico explicou que a massa poderia estar presente há anos, em um estado latente, e que a inflamação inicial, possivelmente desencadeada pela espinha, teria ativado seu crescimento acelerado. A menção à mãe de Isabel, que falecera jovem com uma mancha no pescoço que nunca foi devidamente tratada, trouxe à tona uma nova e perturbadora possibilidade: a hereditariedade. Será que é hereditário? Isabel perguntou, a voz embargada pela apreensão. O Dr. Ortega, ponderado, não descartou essa hipótese, reconhecendo a complexidade genética que poderia estar em jogo. A possibilidade de que um fator genético estivesse adormecido em seu organismo, aguardando o momento certo para se manifestar, adicionava uma camada de mistério e vulnerabilidade à sua condição. Você acredita que o corpo guarda traumas antigos? A pergunta pairava no ar, conectando a história individual de Isabel a uma compreensão mais ampla das complexidades biológicas e, talvez, emocionais que moldam nossa saúde. A intervenção cirúrgica foi marcada com urgência, uma corrida contra o tempo para conter a progressão da massa óssea. Isabel, com as mãos trêmulas, assinou o termo de consentimento, ciente dos riscos inerentes a um procedimento tão delicado. Paralisia facial, hemorragia e a possibilidade de não resistir à anestesia. A sala de cirurgia tornou-se o palco de uma batalha intensa. Ao tentar remover a estrutura ramificada que estava envolta por tecido inflamado, uma veia crucial se rompeu. O corpo de Isabel reagiu com um choque e ela entrou em parada cardíaca. Foram minutos de angústia e tensão, um fio de esperança que se mantinha por um triz. Milagrosamente, após o que pareceram ser uma eternidade, os esforços da equipe médica surtiram efeito. Isabel retornou. O alívio inicial, no entanto, foi rapidamente temperado pela dura realidade pós-operatória. Ao acordar na unidade de terapia intensiva, Isabel percebeu que algo havia mudado drasticamente.
O lado direito de seu rosto estava imóvel. O médico, com pesar, explicou o dano ocorrido ao nervo facial durante a cirurgia. A recuperação era incerta. A reversão completa do quadro não era garantida. Tentando expressar uma emoção, um sorriso, Isabel percebeu que apenas metade de sua boca se curvava, um reflexo físico da profunda cicatriz deixada pela batalha. Você já se olhou no espelho e não se reconheceu? A pergunta ecoa a sensação de estranhamento e perda de identidade que muitas vezes acompanha transformações físicas drásticas. Nos dias que se seguiram, Isabel iniciou a árdua jornada da fisioterapia. Cada movimento, por menor que fosse, representava um desafio monumental. Levantar a sobrancelha, franzir o nariz, articular palavras, tudo exigia um esforço hercúleo. A frustração era palpável, mas a força de vontade de Isabel se mostrava inabalável. Ela decidiu compartilhar sua luta, sua esperança, em um novo vídeo. Sua mensagem, carregada de emoção, dizia: "Se minha boca não sorri inteira, meu coração sorri por ela." Mais uma vez, a resposta da comunidade online foi extraordinária. O vídeo viralizou, inspirando milhares de pessoas. Uma mensagem em particular tocou Isabel profundamente. "Você me deu coragem de tirar meu lenço hoje." Essa troca, essa conexão genuína através da vulnerabilidade compartilhada, demonstrava o poder transformador da empatia e da autenticidade. A luta de Isabel não era mais solitária. Ela se tornou um farol de esperança para outros que enfrentavam desafios semelhantes. A força que ela emanava, mesmo com metade do rosto paralisado, era contagiante. Em um desenvolvimento que solidificou seu papel como fonte de inspiração, Isabel foi convidada a participar de uma ONG chamada Cicatrices Vivas, dedicada a apoiar mulheres que lidavam com traumas visíveis em seus corpos. Inicialmente hesitante, Isabel aceitou o convite. Ao chegar, deparou-se com um grupo de mulheres cujos rostos contavam histórias de queimaduras, cirurgias e acidentes, mas cujos olhos irradiavam força e cujos sorrisos, apesar das cicatrizes, eram genuínos. Em um gesto de profunda coragem, Isabel abriu a câmera de seu celular. Ninguém desviou o olhar. Em vez disso, foi recebida com um caloroso "Bem-vinda, Isabel." Você acredita que existe beleza na imperfeição? A pergunta, lançada naquele círculo de aceitação e acolhimento, ressoou com uma verdade profunda. A imperfeição, muitas vezes vista como um defeito, pode se tornar um símbolo de sobrevivência, de resiliência, de uma beleza que transcende a simetria perfeita. A jornada de Isabel a levou a essa compreensão. Meses depois, ela transformou sua experiência em um livro intitulado Metade do Rosto, Inteira em Deus. Nele, narrou cada detalhe de sua odisseia, a espinha inicial, a descrença médica, o preconceito enfrentado, a paralisia e, acima de tudo, a superação. O livro de Isabel encontrou seu caminho em escolas, projetos sociais e cursos de enfermagem, tornando-se uma referência em histórias de superação e na importância do acolhimento médico e humano. Ela se tornou um símbolo de esperança, um testemunho vivo de que é possível encontrar força mesmo nas circunstâncias mais adversas. Contudo, sua jornada de autoconhecimento e aceitação não a fez esquecer os momentos de fragilidade. Ela continuou a se olhar no espelho do quarto onde, em um momento de desespero, quase desistiu. Mas agora, a imagem refletida não trazia apenas a lembrança de uma cicatriz. Ela via, naquele reflexo, a assinatura indelével de uma vitória. Se essa história te tocou, de alguma forma, e te fez refletir sobre a força que reside em cada um de nós, comenta: "Eu vivi." E me diga de onde você acompanhou essa jornada. Porque essa jornada, de uma forma ou de outra, passou por você também, deixando uma marca de inspiração e reflexão. A profunda transformação pela qual Isabel passou não se limitou à esfera física.
mas reverberou em sua compreensão da própria resiliência e da beleza inerente à experiência humana. A jornada, iniciada com um incômodo dermatológico, desdobrou-se em um complexo entrelaçamento de desafios médicos, emocionais e sociais. O que antes era uma busca por alívio de uma condição aparentemente simples, tornou-se um mergulho nas profundezas da capacidade humana de adaptação e superação. Sua história, ao ganhar visibilidade, transcendeu a esfera pessoal, tocando inúmeras vidas e fomentando discussões importantes sobre a percepção da saúde, a resposta médica e o impacto das doenças na identidade. A maneira como a sociedade lida com as imperfeições visíveis, muitas vezes impulsionada por estigmas arraigados, foi posta em xeque pela força de sua narrativa de aceitação e empoderamento. Ademais, a experiência de Isabel sublinha a importância crucial da escuta atenta e da validação das queixas dos pacientes. A demora em um diagnóstico preciso, a atribuição inicial a condições banais, quase levou a um desfecho trágico. Isso ressalta a necessidade de uma abordagem médica que vá além do sintoma superficial, investigando a fundo as causas subjacentes e considerando a singularidade de cada caso. A tecnologia médica, como a tomografia e a ressonância, desempenha um papel indispensável na elucidação de mistérios corporais, mas é a sensibilidade do profissional de saúde em conectar os pontos, em não descartar o que parece incomum, que pode fazer a diferença entre a vida e a morte, entre a recuperação e a complicação. Outro sim, a disseminação da história de Isabel através das redes sociais exemplifica o poder da conectividade moderna na formação de comunidades de apoio. O caso, ao ser compartilhado, não apenas atraiu atenção médica qualificada, mas também gerou uma onda de solidariedade e troca de experiências. Essa rede de apoio virtual, onde desconhecidos se unem em torno de uma causa comum, oferece um refúgio e uma fonte de encorajamento para aqueles que se sentem isolados em suas lutas. A comunidade formada em torno de sua história demonstrou que, mesmo em face de adversidades extremas, a conexão humana e o compartilhamento de esperança podem ser ferramentas poderosas de cura e fortalecimento. Por conseguinte, a reviravolta na vida de Isabel, com o diagnóstico de um osteoma agressivo e a subsequente paralisia facial, a impeliu a redefinir sua própria imagem e autoestima. A luta para aceitar as mudanças em sua aparência física e a adaptação às novas limitações foram processos dolorosos, mas que a levaram a uma compreensão mais profunda de sua própria força interior. Sua declaração: "Se minha boca não sorri inteira, meu coração sorri por ela", encapsula essa transição, indicando uma mudança de foco da aparência externa para a resiliência interna e a capacidade de encontrar alegria e propósito, independentemente das circunstâncias. Consequentemente, a adoção de seu livro por instituições de ensino e projetos sociais confere à sua história um legado duradouro. Ela se tornou um símbolo de que a superação de traumas visíveis é possível, e que a beleza reside não na perfeição física, mas na força do espírito e na capacidade de amar e ser amado, independentemente das cicatrizes. A jornada de Isabel, de uma espinha incômoda a uma referência em resiliência, serve como um lembrete poderoso de que muitas vezes as batalhas mais significativas são travadas internamente e que a luz pode ser encontrada mesmo após as mais profundas adversidades. A complexidade da formação óssea ectópica, como a que acometeu Isabel, abre um leque de investigações científicas fascinantes sobre os mecanismos celulares e moleculares que regem o desenvolvimento do tecido ósseo. Longe de ser um mero crescimento desordenado, o osteoma agressivo pode envolver a desregulação
de fatores de transcrição específicos, como o RUNX2, um gene mestre na diferenciação osteoblástica, ou alterações epigenéticas que reprogramam células não ósseas para expressar características osteogênicas. A pesquisa nessa área, muitas vezes conduzida em laboratórios de ponta, com o auxílio de técnicas avançadas de biologia molecular e microscopia eletrônica, busca identificar os interruptores genéticos que, quando acionados indevidamente, dão origem a essas massas anômalas. Imagine, por exemplo, a investigação em torno de uma linhagem celular específica, onde pesquisadores aplicam estímulos simulando um evento inflamatório, como o que Isabel vivenciou, e observam, em tempo real, as mudanças na expressão gênica e na morfologia celular, buscando capturar o momento exato da ativação do potencial osteogênico. Além disso, o estudo de casos como o de Isabel lança luz sobre a intrincada relação entre o sistema imunológico e o crescimento tecidual. A inflamação crônica desencadeada por uma infecção ou trauma pode criar um microambiente propício para o desenvolvimento de neoformações. Citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-alfa e a interleucina 6, que normalmente orquestram a resposta imune, podem, em contextos patológicos, estimular a proliferação celular e a angiogênese, a formação de novos vasos sanguíneos, elementos essenciais para o crescimento de qualquer massa. Um estudo hipotético poderia envolver a análise de amostras de tecido inflamatório de pacientes com osteomas, comparando os perfis de citocinas com os de tecidos inflamados sem essa patologia associada, buscando correlações que expliquem o papel modulador do sistema imune nesse processo. A busca por terapias que modulem essa resposta inflamatória, visando desligar os sinais que promovem o crescimento ósseo ectópico, é uma fronteira promissora. A perspectiva do paciente em lidar com uma condição rara e de difícil diagnóstico, como um osteoma agressivo, também merece atenção. A incerteza diagnóstica, a sensação de não ser compreendido pelos profissionais de saúde e o medo do desconhecido podem gerar um impacto psicológico profundo. Para além da dor física, o sofrimento emocional é uma dimensão crucial do cuidado. A psicologia médica e a psiconcologia têm explorado estratégias para oferecer suporte a esses pacientes, focando no desenvolvimento de mecanismos de enfrentamento, na ressignificação da experiência e no fortalecimento da rede de apoio. Agora, considere como você, ao enfrentar uma situação de saúde que gera ansiedade e incerteza, pode buscar ativamente informações confiáveis, conectar-se com grupos de apoio e comunicar suas necessidades emocionais à equipe médica, transformando a passividade em protagonismo em seu próprio processo de cura. Por conseguinte, a história de Isabel, com sua reviravolta dramática e a subsequente paralisia facial, abre portas para a discussão sobre os limites da intervenção cirúrgica e a complexidade da reabilitação neurológica. A cirurgia de remoção de tumores em áreas críticas, como a região maxilofacial, invariavelmente envolve riscos para nervos adjacentes, essenciais para funções como a fala, a deglutição e a expressão facial. A medicina regenerativa, um campo em rápida expansão, investiga novas abordagens para reparar danos nervosos, incluindo o uso de células-tronco, biomateriais condutores e terapias gênicas. Imagine um experimento onde neurônios são cultivados em um scaffold tridimensional biocompatível, projetado para mimetizar o ambiente do nervo facial danificado, testando a capacidade desses neurônios de se regenerarem e restabelecerem conexões funcionais. Ademais, a jornada de Isabel na fisioterapia, buscando recuperar o movimento facial, ilustra a importância da plasticidade neural,
O cérebro, em sua notável capacidade de se reorganizar, pode, até certo ponto, compensar lesões, redirecionando funções para áreas intactas. O treinamento intensivo e direcionado, como o que ela empreendeu, estimula a formação de novas sinapses e o fortalecimento de vias neurais alternativas. Uma pesquisa inovadora nessa área poderia envolver o uso de interfaces cérebro-computador, onde a intenção de mover um músculo facial é detectada por eletrodos e traduzida em um feedback visual ou tátil, potencializando o aprendizado motor e acelerando a recuperação, demonstrando como a tecnologia pode amplificar os processos naturais de reabilitação. A experiência de Isabel, com sua complexa patologia óssea e as sequelas neurológicas, também nos convida a refletir sobre as fronteiras éticas e tecnológicas na medicina moderna. A decisão de intervir cirurgicamente, mesmo diante de riscos significativos, levanta questões sobre o que constitui um tratamento necessário versus um tratamento experimental. Em casos onde as opções convencionais são limitadas e a condição é progressiva e potencialmente fatal, até que ponto é justificável submeter um paciente a procedimentos de alto risco? A medicina baseada em evidências, embora fundamental, por vezes colide com a realidade clínica, onde a escassez de dados sobre patologias raras dificulta a tomada de decisão. Agora pense em como essa dilema se manifesta em sua própria vida. Quando a incerteza sobre o melhor caminho a seguir se torna avassaladora, como você pondera os riscos e benefícios para tomar uma decisão informada, seja em questões de saúde, carreira ou relacionamentos? Além disso, a própria natureza do osteoma agressivo, com sua capacidade de corroer o osso da mandíbula, abre um campo de estudo fascinante em biomecânica e engenharia de materiais. A força e a estrutura do osso humano são resultado de um delicado equilíbrio entre matriz orgânica e mineralização, adaptado para suportar cargas específicas. Quando uma massa patológica interfere nesse equilíbrio, as propriedades mecânicas da estrutura óssea podem ser comprometidas, levando a fraturas ou deformidades. A análise desses processos, muitas vezes realizada através de simulações computacionais avançadas e testes de compressão em amostras ósseas, permite aos engenheiros biomédicos entender os pontos de falha potenciais e, crucialmente, desenvolver implantes e próteses que possam restaurar a integridade e a funcionalidade da região afetada. Imagine a aplicação disso. Engenheiros trabalhando no design de uma nova mandíbula protética, utilizando softwares para simular como ela se comportaria sob as forças da mastigação, garantindo que seja leve, resistente e perfeitamente integrada ao tecido ósseo remanescente. Por outro lado, a jornada de Isabel, ao se expor publicamente e inspirar outros, destaca o papel transformador da narrativa pessoal na saúde pública e na conscientização. A capacidade de articular experiências de sofrimento e superação de forma autêntica pode desmistificar condições médicas complexas, reduzir o estigma associado a certas doenças e encorajar indivíduos a buscarem ajuda e a se sentirem menos isolados. A viralização de seu vídeo, que inicialmente parecia um ato de desespero, transformou-se em um poderoso veículo de educação e empatia, demonstrando como a vulnerabilidade compartilhada pode gerar força coletiva. Considere, ao compartilhar suas próprias experiências de superação, como você pode inadvertidamente oferecer um farol de esperança para alguém que está passando por um momento semelhante, validando seus sentimentos e mostrando que a resiliência é uma jornada possível. Ademais, a perspectiva da família de Isabel, particularmente a lembrança da mãe e a possível ligação hereditária, introduz a complexidade da genética em doenças raras. A predisposição genética para certas condições,
como tumores ósseos, pode ser influenciada por mutações em genes supressores de tumor ou em genes envolvidos em vias de sinalização celular. O aconselhamento genético torna-se, nesse contexto, uma ferramenta valiosa, permitindo que indivíduos com histórico familiar de doenças específicas compreendam seus riscos, considerem testes genéticos e tomem decisões informadas sobre planejamento familiar e medidas preventivas. Um cenário hipotético seria uma consulta de aconselhamento genético, onde um especialista explica a Isabel os padrões de herança de síndromes associadas a osteomas, como a síndrome de Gardner, e discute as implicações de possíveis mutações genéticas em seu DNA, ajudando-a a navegar pelas incertezas futuras. À medida que desvendamos as camadas mais profundas da complexidade que envolve a jornada de Isabel, uma tapeçaria de interconexões se revela, tecida com fios de resiliência, avanço científico e a intrincada dança entre corpo e mente. As explorações que antecederam este momento não se limitaram a apresentar fatos isolados, mas sim a entrelaçar princípios que regem a vida em suas manifestações mais desafiadoras. Observamos como um evento singular, aparentemente insignificante em sua origem, pode desencadear uma cascata de reações, expondo a fragilidade dos sistemas que sustentam nossa existência e, ao mesmo tempo, a extraordinária capacidade de adaptação que reside em nós. A forma como a ciência, em sua busca incessante pelo conhecimento, desvenda os mecanismos ocultos por trás de condições que desafiam a compreensão, oferece um vislumbre da engenhosidade humana em face do desconhecido. Nesse percurso, percebemos que a superação de barreiras, sejam elas físicas, emocionais ou sociais, não é um ato isolado, mas um processo multifacetado, muitas vezes impulsionado pela conexão humana e pela força que emana da vulnerabilidade compartilhada. A maneira como a narrativa pessoal se entrelaça com o avanço do conhecimento médico, criando um ciclo virtuoso de aprendizado e inspiração, demonstra o poder transformador da experiência humana quando compartilhada. As reflexões que emergiram nos guiam para uma compreensão mais ampla de como os limites do corpo e da mente podem ser redefinidos, não como pontos de fragilidade, mas como testemunhos de uma força interior muitas vezes subestimada. Refletindo sobre esta jornada até agora, é possível vislumbrar um panorama onde a ciência e a humanidade se encontram, onde a busca por respostas nos leva a reconhecer a profunda interconexão entre os aspectos biológicos, psicológicos e sociais de nossa existência. As nuances exploradas nos preparam para uma perspectiva que transcende a mera resolução de um caso médico, apontando para lições universais sobre a condição humana. A convergência dessas reflexões nos conduz a um ponto de maturação, onde as implicações mais amplas de tudo o que foi apresentado começam a se consolidar, preparando o terreno para a compreensão final. Ao contemplarmos o caminho percorrido, torna-se evidente que cada elemento discutido, cada desafio enfrentado e cada descoberta realizada contribui para uma visão mais holística e profunda. É como se estivéssemos reunindo as peças de um intrincado quebra-cabeça e agora, com a maioria delas em seu lugar, a imagem completa começa a emergir, prometendo um entendimento mais rico e completo. A transição para a conclusão final se dá através da consolidação dessas percepções, permitindo que as sementes plantadas ao longo da narrativa germinem em um terreno fértil de reflexão e sabedoria. A jornada de Isabel, que se iniciou com a aparente banalidade de uma espinha, desdobrou-se em uma profunda exploração dos mistérios que o corpo humano pode albergar e da extraordinária resiliência que reside em cada um de nós. O que parecia ser um incômodo passageiro revelou-se um prenúncio de uma batalha interna complexa,
onde a linha entre o ordinário e o extraordinário se tornou tênue. Essa narrativa, longe de ser apenas o relato de um caso médico incomum, serve como um espelho para nossas próprias experiências, para os momentos em que sentimos que algo em nós não estava em harmonia, mas fomos incapazes de articular ou de sermos plenamente compreendidos. A história de Isabel nos ensina que a escuta atenta, tanto para os sinais que nosso corpo emite, quanto para as vozes daqueles que buscam ajuda, é um pilar fundamental na jornada da saúde e do bem-estar. A ciência, com sua capacidade inesgotável de desvendar os intrincados mecanismos da vida, ofereceu as ferramentas para compreender a natureza da massa óssea que ameaçava a vida de Isabel. Contudo, foi a força inabalável de seu espírito que permitiu que ela navegasse pelas águas turbulentas do diagnóstico, da cirurgia e da recuperação. A paralisia facial, uma cicatriz visível de sua luta, transformou-se, em vez de um estigma, em um símbolo de sua coragem e de sua capacidade de encontrar beleza na imperfeição. Essa metamorfose é um testemunho poderoso de que a verdadeira força não reside na ausência de fragilidades, mas na habilidade de abraçá-las, de transformá-las em alicerces para um novo começo. A aceitação de sua própria imagem, com o rosto marcado pela batalha, não foi um ato de resignação, mas de empoderamento, uma declaração de que sua identidade e seu valor transcendem a aparência física. A disseminação de sua história, impulsionada pela tecnologia e pela solidariedade humana, transcendeu as barreiras físicas e emocionais, conectando-a a uma comunidade global de apoio. Essa rede de empatia, forjada no compartilhamento de vulnerabilidades e esperanças, demonstrou o poder curativo da conexão e da validação. Isabel, ao compartilhar sua jornada, tornou-se um farol de inspiração, provando que, mesmo diante das adversidades mais sombrias, a luz da esperança pode florescer. Sua obra literária, adotada por instituições de ensino e projetos sociais, perpetua essa mensagem, inspirando gerações futuras a encarar seus próprios desafios com coragem e a reconhecer a beleza inerente à resiliência humana. Em última análise, a história de Isabel é um convite à reflexão contínua. Ela nos lembra que a saúde é uma jornada dinâmica, repleta de imprevistos, e que a autoconsciência e a persistência são aliadas indispensáveis. Mais do que um caso médico, é uma narrativa sobre a capacidade humana de se reinventar, de encontrar significado na adversidade e de emergir mais forte das provações. A verdadeira prática começa agora, a de olhar para dentro de nós mesmos com mais atenção, de estender a mão a quem precisa e de reconhecer que em cada desafio superado reside uma prova da força que